Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E ele não para, hein? Abel Ferreira de novo desrespeitou o Flamengo e está se colocando mais uma vez no papel de vítima. Ele falou de forma bem direta, aliás, numa entrevista pré-jogo antes de Palmeiras e Jacuipense, pela Copa do Brasil, ao André Hernan, da Amazon Prime, dizendo que se fosse técnico no jogo de ontem, ou seja, ele se referia à partida entre Flamengo e Vitória, ele teria sido expulso. E depois do jogo, disse que prevê um ano muito difícil e adota aquele discurso dizendo que será tudo e contra todos, aquela coisa toda, e que prevê um ano muito difícil dentro e fora dos campos, que está em busca da verdade. Evidentemente ele está citando o Flamengo, evidentemente ele está citando o jogo entre Flamengo e Vitória, e a gente vai destrinchar todos os lances polêmicos daquele jogo para mostrar que o Abel não tem razão mais uma vez e fica desrespeitando o Flamengo, fica colocando ou tentando colocar as pessoas contra o Flamengo. Isso é um método, né? Isso é mais velho que andar para frente, mas enfim, o Abel faz isso como ninguém, né? E ele entendeu muito o perfil da torcida do Palmeiras, e aqui não é uma crítica à torcida do Palmeiras, é simplesmente o fato de ser uma torcida que sempre se sentiu perseguida, até pela história do Palmeiras, tal, aquela coisa da tentativa de se acabar com o Palestra Itália, né? Nos anos 40, em 1942, o Palmeiras vira Palmeiras, o Palestra Itália vira Palmeiras. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo, que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo, hein? Aponte agora a sua câmera para o QR Code que aparece na tela ou digite no seu browser o endereço bandbet.bet.br. Os dois caminhos vão te levar para a capa do site. Uma vez na capa do site, você vai clicar no botão Brasileirão Série A e terá acesso às melhores oportunidades do mercado para o Campeonato Brasileiro de Futebol, que entra na sua 13ª rodada, com grandes jogos, inclusive o jogo de domingo entre Atlético Mineiro e Flamengo, e tá tudo lá. Inclusive no domingo haverá super odds para esse jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo, e eu vou fazer uma live, hein, no Instagram da BandBet. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade. É só para maiores de 18 anos. Mas vamos lá, né? O Abel Ferreira tá vendo que o Flamengo está jogando melhor do que o Palmeiras. Esse é um fato, tá? O Palmeiras está jogando pior do que o Flamengo, vem encontrando dificuldades. E aí ele se refere, claro, aos 3 lances polêmicos do jogo entre Flamengo e Vitória na quarta-feira. Até tive um debate mais acalorado nesta quinta-feira no programa Bola Rolando no Band Esportes, sobre esses lances, né? Então, vamos lá. O lance do Saul, gente, ele tá com o braço aberto. Ele em nenhum momento faz o efeito alavanca. O Saul tem 1,84 m, é um jogador alto, né? E é óbvio que se ele abrir os braços para proteger, para se proteger, ele vai acabar acertando alguém. Mas não tem alavanca, não tem o gatilho da cotovelada. Então, para mim, era um lance para cartão amarelo que sequer foi aplicado pelo árbitro Anderson Daronco, tá? Eu daria cartão amarelo nesse lance, tá? Então, assim, não tinha que ter sido expulso o Saul. Não tinha. E o árbitro marcou ainda a falta do jogador do Vitória, do Kaique, né? Então, assim, não houve maldade do Saul, em nenhum momento ele não merecia ter sido expulso, como de fato não foi expulso. Então, 1-0 contra a choradeira do Abel, né? Vamos lá, continuando. O lance do Arrascaeta, gente, pelo amor de Deus. Ali era uma disputa por espaço, né? Uma disputa por espaço em que, inclusive, há um braço do Ramon, não foi pênalti, né?
É uma disputa por espaço e o Arrascaeta cai e acaba acertando sem querer o tornozelo do Ramon, né? E tampou o cara lance para expulsão ali, nem cartão amarelo, nem nada, nem falta, não é nada ali, né? Mas criou-se a narrativa de que ali o Arrascaeta acerta deliberadamente o tornozelo do Ramon e deveria ter sido marcado uma falta com cartão vermelho para o Arrascaeta. O único lance que me causa dúvida é o do Luiz Araújo no início do jogo. Ali ele correu o risco de ter sido expulso, com 2 minutos de jogo, né? Mas não tem essa história de o árbitro de vídeo viu que o jogo estava início, Maracanã, não tem nada disso, gente. Não tem nada disso. E foram marcados no ano passado pênaltis para o Palmeiras absolutamente absurdos, tá? Inclusive o lance mais polêmico da história do Campeonato Brasileiro, talvez o maior erro da história do VAR no futebol brasileiro de 2018 para cá, tenha sido o pênalti cometido pelo Alan no Tapia do São Paulo e não foi marcado absolutamente nada naquele lance, lembrando que o árbitro era Ramon Abate Abel e também o Andrés Pereira vai com o pé na canela do Marcos Antônio. No dia seguinte ele não foi expulso e no dia seguinte estava dando entrevista no Jornal Nacional, ou seja, o departamento de comunicação do Palmeiras funcionou muito bem ali. E o Palmeiras vem sistematicamente publicando na sua rede social reclamações indiretas contra o Flamengo. Então é importante você, torcedor do Flamengo, estar atento a tudo que se passa no futebol. Não só assistir, eu recomendo a você, aos jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro, tá? Mas de todos os adversários, principalmente os jogos do Palmeiras. Porque tá uma choradeira muito grande, já de forma, é o chororô preventivo que eu chamo, né? Ou seja, existe ali uma forma de já reclamar antes que aconteça alguma coisa para se garantir, né? E esse discurso do contra tudo e contra todos, repito, é mais velho do que andar para frente. Então, menos, Abel, menos, né? Eu acho assim, o Palmeiras será o grande adversário do Flamengo na temporada, me parece claro, mais uma vez, e existe um domínio daqueles que se prepararam para exercerem um domínio por meio da organização financeira. Então, não caia nessa de que o importante é ser bagunçado, que o futebol brasileiro está desequilibrado, não tem nada disso. Aqueles que se organizaram devem sim protagonizar as disputas principais no futebol brasileiro. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.